Eu sei que é muito difícil quando a gente começa a entender sobre lei da atração, porque a gente tenta manter as vibrações positivas, mas ao nosso redor existem pessoas que acabam tirando a gente da vibração positiva, que são negativas, que falam de coisas que nos tiram realmente do eixo, que são pessoas com uma vibração diferente daquilo que a gente quer emanar. E como a gente convive com essas pessoas, como a gente mantém uma vibração positiva, tendo que lidar com pessoas negativas, com pessoas que só falam de coisas negativas o tempo inteiro. Quando aquela pessoa realmente está ali no nosso convívio diário, seja no nosso trabalho, seja na nossa família. Como lidar com isso? Hoje eu vim te contar exatamente como lidar com isso, como que eu lidei, como você também pode lidar com essa situação para que você consiga se manter positivo mesmo ao lado de pessoas que não são tão positivas assim. Como você consegue manter a vibração boa mesmo com essas interferências assim do cotidiano. Então, se você gosta desse assunto, se está passando por isso, quer muito saber como isso funciona, já clica aqui no gostei, porque assim eu sei que esse assunto realmente é importante para você e posso trazer mais dicas além desse vídeo. E também clique em se inscrever se você ainda não é inscrito no canal, porque assim o YouTube vai te notificar toda vez que tiver vídeo novo e cada vez mais você vai evoluir esse processo de usar a lei da atração e saber como a lei da atração funciona de verdade. Eu sou a Aline Cruz e aqui nesse canal eu compartilho minhas experiências, meus estudos com a lei da atração e hoje não vai ser diferente. Eu vou te contar exatamente o que você precisa saber para lidar com essa situação. Eu recebo muito comentário aqui de pessoas que estão aprendendo, a utilizar a lei da atração, que já praticam há algum tempo, mas têm essa dificuldade, porque convivem com pessoas, às vezes, dentro da própria casa, que são negativas, que são pessoas reclamonas, que só falam do aspecto negativo da vida, ou às vezes no trabalho, e aí tem que conviver com aquela pessoa no cotidiano mesmo, e sente essa dificuldade de manter a vibração positiva perto dessas pessoas. Às vezes até começa o dia bem, mas na hora que se encontra com essa pessoa, tudo vai por água abaixo. E por que isso acontece? Como que a gente lida com isso, tá? Então vamos lá que eu vou te explicar isso, exatamente como que você lida com isso. Primeira coisa, tá? A gente precisa entender, eu sei que isso vai te tirar um pouquinho do eixo, talvez não seja isso que você queira escutar, mas eu vou te contar primeiro isso e depois eu vou te contar realmente o que eu comecei a fazer para melhorar essa situação. Primeira coisa, todas as pessoas que estão ao nosso redor, a forma como elas nos tratam, o que elas falam da gente, são um reflexo do que está na gente mesmo. Então, primeira coisa é você entender isso. Como assim, Aline? Um reflexo do que tem na gente mesmo. Eu comecei a entender dessa forma, eu comecei a entender e aplicar isso na minha vida e me ajudou muito a melhorar a relação com as pessoas. Essas pessoas que estão à nossa volta, geralmente, elas estão mostrando pra gente aquilo que tem na gente que a gente não vê. Às vezes uma crença, uma coisa que a gente acredita e que a gente não vê. Por exemplo, uma pessoa que toda vez que você encontra com ela, ela só fala de coisa ruim, ela só fala das coisas negativas que aconteceram com ela, problemas, por exemplo, que acontecem no mundo, as notícias ruins de coisas que estão acontecendo, de segurança e tal. O que essa pessoa às vezes está te mostrando? Que você, às vezes a emoção que você está reverberando é uma emoção de medo, de insegurança. E essa pessoa, ela está combinando com essa reverberação de medo, de insegurança que você nem percebe que você tem, e essa pessoa, ela tá só te ajudando a perceber isso. Como é um reflexo, Lembra, a gente atrai aquilo que a gente tá emanando, a vibração que a gente tá emanando. Então, se eu atraio, por exemplo, se eu tô emanando, por exemplo, uma vibração de medo, é natural que se aproxime de mim pessoas que falem de coisas que vão me deixar ainda mais assustadas, de desgraça que tá acontecendo, do jornal, aquele jornal sensacionalista que só fala de coisa ruim, sabe? Então, assim, é natural que essas pessoas cheguem até mim. Aí a gente pensa o seguinte: nossa, tá chegando uma pessoa tão negativa pra mim, mas então, essa pessoa tá combinando com a vibração que você tá atraindo. Então, de que forma eu posso olhar já pra isso de uma forma positiva? Essa pessoa tá me dando a chance de perceber uma vibração ativa no meu campo vibracional que eu não tô percebendo. Que tá chegando alguém para falar, por exemplo, de situações de medo, significa que eu tô reverberando a vibração de medo e essa pessoa tá só combinando com isso, tá me trazendo mais o mesmo, mais situações que me deixem assustadas, que me deixem com medo, entendeu? Então, assim, o primeiro ponto é entender que essas pessoas são um reflexo daquilo que a gente tem dentro da gente. Ah, ela chega para mim só para falar de coisa negativa, de coisa que me assusta, de problema. Então, o que acontece? Essa pessoa, no caso, ela tá me dando um sinal do que eu tô fazendo e eu consigo melhorar isso, eu consigo começar a trabalhar
esse sentimento dentro de mim. Porque lembra, você é o criador da sua própria realidade. E isso não só para a hora que você quer atrair um carro, ou uma casa, ou um relacionamento, ou o corpo dos seus sonhos, ou uma viagem. Mas tudo, a sua responsabilidade em criar a sua realidade é tudo. A pessoa que cruza o seu caminho no café da manhã, ou, por exemplo, o carro que estaciona do lado do seu, tudo isso foi você quem criou com base na vibração que você está emitindo. E aí, tudo que vai chegar tem que combinar com essa vibração. A lei da atração, ela é sempre justa. Então, tudo que vai se aproximar de você combina com a vibração que você está emitindo. Não é nunca um acaso alguém, por exemplo, que chega perto de você. Sabe aquele dia que você está super feliz e aí você chega no caixa do supermercado e a caixa que tá sempre ali meio mal-humorada, ela tá sorrindo também, ela tá cantando, ela tá te tratando bem, porque tá combinando com a vibração que você tá emitindo. Da mesma forma, como você tá mal-humorada e parece que todo mundo te trata mal, porque tá combinando com a vibração que você tá emitindo também. Por exemplo, pode acontecer, tem um lugar no seu trabalho que vai você e uma amiga, um café, por exemplo. E aí, toda vez que você vai no café, você acha que as pessoas te tratam super bem, você é super bem tratada, você se sente muito bem naquele lugar. Já a sua amiga que vai no mesmo café que você, fala que a atendente é mal-humorada, fala que a atendente trata mal. O que isso quer dizer? A vibração que você está emitindo fez com que aquela realidade se comportasse de uma forma para você. A vibração que a sua amiga está emitindo fez com que aquela realidade combinasse com a vibração que ela estava emitindo. Então, assim, você cria a cada momento. Não é só na hora que eu quero fazer uma técnica, que eu quero atrair tal coisa. É o tempo inteiro. A vibração que você está emitindo está criando a sua realidade. A sua realidade, o dia de hoje é uma manifestação. Cada segundo da sua vida é uma manifestação que você criou. Consciente, se você começar a prestar atenção nos seus sentimentos, ou inconsciente, se você não estiver consciente de como você está sentindo, do que você está pensando. Então, primeira coisa é entender. As pessoas que você tem à sua volta são um reflexo, tá? É um reflexo do que você está emitindo e, principalmente, é um reflexo daquilo que tem dentro de você. E também você está criando essa situação. Essas pessoas que estão se aproximando de vocês não é um acaso, não foi assim uma coisa errada que está acontecendo no universo. Não. Tá vindo uma pessoa que está combinando com a vibração que você tem. Então, a partir disso, o que você precisa fazer? Você precisa modificar o seu ponto de vibração. Você precisa, primeira coisa, como eu falei, aproveita essas pessoas como uma bênção. Ao invés de criticar, comece a observar que elas estão te dando a oportunidade de ver algo que está dentro de você, que provavelmente está criando outras situações semelhantes. Por exemplo, a questão da insegurança mesmo. Se você não se sente segura, essa pessoa está mostrando para você situações, está trazendo mais informação que te deixa assustada, com medo, confirmando que o mundo não é um lugar seguro, se, por exemplo, você tem essa crença. E aí essa pessoa está te confirmando isso, falando de um monte de coisa negativa sobre o mundo, sobre a situação, sobre a segurança pública, enfim. E aí o que acontece, né? Você tem a chance agora de começar a criar uma realidade diferente, a sobrecriar essa crença, por exemplo, de que o mundo não é um lugar seguro a partir dessa pessoa. E essa pessoa pode ter certeza que ela vai começar a te tratar, vai tratar assuntos, vai trazer assuntos diferentes que combinem com essa nova vibração que você está emitindo, tá? Então, esse é um ponto fundamental. As pessoas são um reflexo daquilo que está dentro de mim. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela vem só para falar de coisa negativa comigo, significa que existem algumas coisas dentro de mim que eu não tô vendo. Então, essas pessoas, na verdade, elas são bênçãos disfarçadas, né? Elas estão ali para te apontar o que você precisa melhorar dentro de você, que pode estar criando outras situações. Elas estão só alarmando aquilo ali para você. Eu vou te contar na minha vida mesmo. Existiam pessoas no meu grupo familiar que convivem comigo todo santo dia, de manhã, de tarde, de noite praticamente, e que só falavam de coisas negativas comigo, só falavam de problemas, sabe? De situações de insegurança, de medo, de preocupação. E o que aconteceu? Primeiro que eu comecei a entender que eu era responsável por aquilo, não era um acaso. Eu não estava sendo, no caso, uma vítima. Essas pessoas chegam pra mim, meu Deus, o que eu faço com isso? Não, eu sou criador da minha própria realidade, então eu nunca sou uma vítima. É porque a gente entende lei da atração, logo no começo mesmo, quando a gente lê O Segredo e tal, e aí a gente entende que é pra atrair só o que é bom. Ah, eu quero atrair o carro, e que a lei da atração tá parada ali o resto do tempo, e que eu ligo ela na hora que eu preciso. Não, lei da atração é que nem a lei da gravidade. Você sabendo ou não que a lei da gravidade funciona, como que ela funciona, ela vai continuar agindo sobre você. Então, o tempo todo, a lei da gravidade, ela não dorme, ela não descansa,
descansa e ela não para de funcionar. Da mesma forma a lei da atração, ela não dorme, ela não descansa, ela não para de funcionar e funciona só na hora que você tá fazendo a técnica, de forma alguma. Tá funcionando o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro você tá atraindo aquilo que você tá vibrando e você tá vibrando o tempo inteiro. Então, qual que é o ponto? Primeira coisa é entender isso. Eu criei essa situação. Não precisa se sentir culpada, é só entender simplesmente que você não sabia de nada disso até agora. Tá tudo bem, tá? Se alivia, dá um tapinha nas suas costas e entende. Até agora eu não sabia que eu criava minha própria realidade, eu nem sabia que existia a lei da atração, e eu nem sabia como a lei da atração funcionava. Então, maravilha, agora eu sei que funciona assim e eu posso criar diferente. Bola pra frente, não fica olhando pra trás. Entende só que era um ponto que você não sabia. Agora você vai fazer o quê? Reconhecer que essas pessoas estão te mostrando coisas ali e você não tá vendo em você mesmo. Toda vez uma pessoa que vive no seu cotidiano ali tá sempre mostrando pra você algo que tá dentro de você. É sempre um reflexo. Então, se uma pessoa, por exemplo, é uma pessoa que critica muito, é uma pessoa que chega perto de você pra fazer fofoquinha, que tá sempre criticando as outras pessoas e você não quer mais participar dessa rodinha de fofoca, de crítica e tal, pode ser que você ainda tenha esse crítico dentro de você, não de repente para as outras pessoas à sua volta, mas talvez para você mesmo. Então o que vai acontecer? Essas pessoas à sua volta vão continuar trazendo essa vibração de crítica, de julgamento, porque assim, você está emanando isso e vai vir mais do mesmo, situações onde as pessoas estão criticando, estão julgando, e quanto mais atenção você dá para essas pessoas, mais você aumenta essa vibração dentro de você, entendeu? E mais você atrai pessoas com a mesma vibração semelhante. Então, o primeiro ponto é entender isso. Essas pessoas, elas estão, no caso, me mostrando algo que tem dentro de mim e eu posso contornar essa situação que está acontecendo dentro de mim, recriar essa crença, modificar, sobrescrever essa crença, no caso, que eu já tenho sobre esse assunto, de ser crítica, começar a aliviar mais as suas críticas que você faz sobre você mesmo. E aí, qual um outro ponto muito importante? Você começar a olhar para essas pessoas além da crítica, além desse aspecto negativo que você tá vendo dela, porque lembra, quanto mais atenção você dá a algo, mais daquilo vem pra sua realidade. Quanto mais você vê um aspecto negativo numa pessoa, que ela julga, que ela condena, que ela é fofoqueira, qualquer coisa que você tá vendo negativo numa pessoa, que você dá atenção pra isso que você tá vendo nessa pessoa, vai fazer com que isso aumente, tá? Por exemplo, se você vê que tal pessoa, ela só fala de coisa negativa, toda vez que você fica olhando pra essa pessoa e condenando, meu Deus, como ela fala de coisa negativa, etc, 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 mais disso vai vir, porque mais do que você dá atenção, a lei da atração entende que você quer mais daquilo. Ela não entende que você não gosta daquele aspecto naquela pessoa, ela só entende que você está dando atenção. A lei da atração é sobre atenção, não existe não, eu não gosto desse aspecto de fulano, ela só vai te trazer mais daquele aspecto do fulano. Quanto mais você falar para as outras pessoas, por exemplo, olha, mas aquela pessoa é tão negativa, fala para 10 pessoas que aquela pessoa é muito negativa, reclama mais dela, pensa mais sobre isso, que você vai atrair mais pessoas iguais, mais momento com aquela pessoa, que ela faça exatamente o que você não gosta que ela faça, tá? Então, qual é o outro ponto, uma outra dica aqui, que eu fiz na minha vida e que me ajudou muito? Como eu te falei, o primeiro foi entender que eu estava criando, que aquelas pessoas estavam me ajudando a ver o que estava dentro de mim, que eu poderia melhorar. E o segundo ponto foi ver além do que eu estava vendo naquelas pessoas, porque eu estava dando foco no que é negativo, mas a gente tem uma lei aqui da polaridade, tudo tem dois polos. Então eu posso escolher olhar para aquela pessoa de uma forma mais agradável, de uma forma mais focada, como a minha parte não física vê aquela pessoa. Então o que eu comecei a fazer? Escrever aspectos positivos daquela pessoa. O que tem além daquela pessoa que eu não tô vendo? Por exemplo, se é um colega de trabalho, nossa, ele é super concentrado, ele é super focado, aquela pessoa tem um olho bonito. Aspectos positivos, só um ponto importante. Muita gente acha, quando eu falo de aspectos positivos, que são aquela lista que a gente faz, sabe? Quando a gente vai fazer entrevistas de emprego, que geralmente tem, fala das suas qualidades. Eu sou amiga, eu sou perfeccionista e eu sou organizada. Não é isso, tá? Aspectos positivos. Imagina, por exemplo, um sofá. Ele é macio, ele é confortável, ele tem uma cor bonita. Nossa, o pé dele é resistente. Ele combina muito bem com a minha sala. Nossa, ele é super macio, o tecido é super gostoso. Eu me sinto muito confortável quando eu sento nele. Ele tem uma vista bonita para minha janela. Você tá falando de várias coisas. Você não tá falando que o sofá é elegante, bonito e amigo. Não. Então, assim, aspectos positivos é isso. Nossa, ela faz uma redação muito rápida. Ela cozinha muito bem. Ela faz o melhor pão de mel da vida. Sei lá, ela tem um cabelo lindo. O cabelo dela tá sempre muito cheiroso.
O que for que aquela pessoa tem, ela fala muito bem. Nossa, ela é tão divertida, ela me fala as melhores dicas de filme, ela conhece sempre as melhores lojas de roupa da cidade. Qualquer coisa positiva sobre aquela pessoa, você vai fazer listas e listas sobre as coisas positivas sobre aquela pessoa, porque vai acontecer é que aquela pessoa vai te mostrar mais aqueles aspectos. A lei da atração vai fazer com que você veja mais e mais e mais e mais e mais e mais aqueles aspectos positivos que você está realçando naquela pessoa, e aqueles aspectos negativos que te incomodam vão simplesmente começar a desaparecer, porque o foco que você dá sobre aquela pessoa vai fazer com que venha mais do mesmo. Se for o foco no negativo, vai aparecer mais o negativo. Se for o foco do positivo, vai aparecer mais o positivo, porque é você quem cria a sua realidade, entende? Às vezes a gente entrega o poder da nossa criação ao outro. O outro tem que mudar. Não, o outro tem duas polaridades, tem as coisas boas nele e tem as coisas ruins. Sou eu que tô dando foco no que é ruim. E aí, quando eu mudo o foco, o que é bom vai se apresentando cada vez mais, até que o que é ruim se torna praticamente irrelevante. Quando a gente se apaixona por uma pessoa, por exemplo, o que acontece? Falam que o amor é cego. Porque a gente só vê os aspectos positivos daquela pessoa. Outras pessoas podem olhar para aquela mesma pessoa e não ver nada do que a gente está vendo. Mas a gente fica encantado com aquela pessoa. A gente se sente bem com aquela pessoa porque eu estou focando no que é bom nela. Não significa que ela é perfeita, porque todo mundo tem os dois lados. Tem aqueles aspectos que não são tão bons. Mas o que aconteceu? Eu dei ênfase no que é bom e aparentemente aquela pessoa se torna perfeita para mim. E aí é legal porque eu me sinto muito bem quando eu tô com ela. Agora, quando eu não gosto de uma pessoa, eu tô dando ênfase a tudo aquilo que é ruim nela. Pode ser que uma mesma pessoa tenha contato com aquela única pessoa, tem uma pessoa ali. E aí você e tem a sua amiga. Aquela sua amiga vê tudo que é de bom naquela pessoa. Ai, mas ela é maravilhosa. E você tá vendo só o que é negativo. Então, o que você precisa fazer? Mudar o eixo, girar o eixo de como você tá vendo essa pessoa. Quando você faz isso, quando você muda o eixo, o que vai acontecer é que esses aspectos positivos vão vir à tona, tá? Então, faça listas e listas e listas de aspectos positivos sobre aquela pessoa. Não é, de novo, não é a lista de entrevistas de emprego. Não é qualidade, tá? É muito além disso. Ela se veste muito bem, a cor dos olhos dela são bonitos, ela se maqueia bem. Nossa, ele é perfumado, ele é cheiroso, ele é simpático, ele é muito bom com os filhos. O que for que você vê de positivo naquela pessoa, você vai escrever o máximo que você puder. E você vai perceber que essa pessoa vai mudar da água pro vinho pra você. Você vai perceber que essa pessoa vai simplesmente se tornar perfeita aos seus olhos aos poucos, porque a lei da atração vai começar a te mostrar aquilo que você está reverberando sobre ela. Você só reverbera aspectos positivos dela, você só vê ela com amor. Então vai vir situações que você olha para ela com muito mais amor, com muito mais empatia, com muito mais alegria, com muito mais bem-estar. Beleza? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, como sempre, não esquece de curtir aqui, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!